Olá, bonitinhos e bonitinhas, tudo bom? Aqui é a professora Fabiana mais uma vez com vocês, para que a gente possa dar início à correção das nossas atividades, todas elas colocadas lá, disponibilizadas no Google Sala de Aula. Reforçando mais uma vez, você já ouviu isso, eu já disse isso, mas não tem problema. Vamos lá mais uma vez reforçar algumas questões. Primeira delas, Google Sala de Aula não é aula online, né? O que nós estamos fazendo aqui, quando eu estou falando em fazer correção com vocês, é nada mais, nada menos do que trocar ideias, falar um pouquinho sobre as atividades que vocês fizeram, né? As atividades que nós propomos para que vocês pudessem fazer, para que vocês possam tirar dúvidas, para que vocês possam entender algumas questões que talvez tenham passado batido, né? Nada mais além disso. Então, mais uma vez, não é aula online, né? O fato de nós estarmos gravando vídeos, de estarmos aqui nessa plataforma, no YouTube, disponibilizando esses vídeos no Google Sala de Aula, não significa que nós estamos dando aulas online, CF18 está dando aula, não, tá? Então, tendo isso em vista, hoje nós vamos aí para a nossa atividade de ciências humanas, a atividade que nós fizemos há alguns dias atrás, atividade esta em que nós falamos, discutimos, pesquisamos e entendemos um pouco mais sobre um lugar fascinante e que é um dos cenários do livro Pequeno Príncipe. Estamos falando aqui do deserto do Saara. Então, pega seu caderno, pega sua atividade, vem comigo e vamos corrigir. Então, olha só, vamos começar essa correção da nossa primeira atividade de ciências humanas, né, que nós fizemos há alguns dias. E essa atividade, como eu disse agora há pouco, é uma atividade referente ao deserto do Saara. E como dito, lá na página que nós colocamos para vocês, no arquivo que nós mandamos para vocês da atividade, havia aí algumas habilidades, né, algumas competências, algumas coisas que nós esperávamos que vocês desenvolvessem com essa habilidade. Ou seja, cada atividade que nós mandamos para vocês tem como objetivo que vocês desenvolvam algumas competências e habilidades. O que é isso, professora? Que vocês sejam capazes de fazer determinadas coisas a partir do treino com essas atividades. Então, nessa atividade, o que nós esperávamos de cada um de vocês? Né? Que vocês estabelecessem relações entre partes de um texto, ou seja, que você fosse capaz de ler um texto, entender as diferentes partes desse texto e conseguisse também identificar no texto que você leu repetições, substituições, enfim, que você compreendesse de um modo geral o texto que você lê. Além disso, nós também esperávamos com essa atividade que você fosse capaz de identificar qual é o tema do texto que você lê. Que você fosse capaz, então, de não só ver quais palavras estão ali, ler aquelas palavras, mas identificasse o tema presente naquele texto. Além disso, nós também esperávamos que você pudesse compreender e pudesse desenvolver a habilidade de perceber os elementos que vão construir uma narrativa, que vão construir um texto, assim como estabelecer relação de causa e consequência na leitura de um texto. Então, em linhas gerais, o que nós esperávamos nessa atividade? Que você fosse capaz de pegar os textos disponíveis nessa atividade, todos eles falando sobre um único tema, o deserto do Saara. Então, que você fosse capaz de identificar, primeiro, que o tema dos textos é o deserto do Saara. Segundo, há diferenças entre esses textos? Eles estão falando da mesma coisa, mas da mesma forma? Então, essa é uma segunda habilidade a ser desenvolvida. E que você fosse capaz também de compreender as relações existentes entre esses textos, ok? Então, dito isso, entendendo aí o que você precisava saber e desenvolver ao longo dessa atividade, nós vamos começar aí então com a nossa correção, tá? Você tinha aí então, a princípio, um pequeno texto falando um pouquinho sobre este lugar interessantíssimo que é o deserto do Saara e que é, inclusive, um dos cenários utilizados no livro Pequeno Príncipe, né? Algumas cenas do filme, do livro. Algumas partes do livro, elas se desenvolvem nesse cenário, no deserto do Saara, que é onde o piloto se encontra com o Pequeno Príncipe, né? Então, nós tínhamos aí, primeiramente, um
texto, um pequeno texto, que falava um pouquinho a respeito do deserto do Saara, né? Então, qual que era aí a intenção, a nossa intenção, o nosso objetivo com isso? Que você lesse esse texto, conseguisse compreender que esse texto falava a respeito do deserto do Saara e fosse capaz de retirar desse texto algumas informações importantes, tá? Então, não por acaso, essa primeira parte da atividade tem como título Buscando Informações, ou seja, que você fosse capaz de coletar, de recolher informações desse texto. Então, qual que era a primeira informação que você precisava identificar, detectar nesse texto? Em qual continente se localiza o deserto do Saara? Então, você leria o texto, ao fazer a leitura do texto, você já identificaria no primeiro parágrafo onde fica localizado o deserto do Saara. Ou seja, como está lá escrito na primeira frase do texto, o deserto do Saara está localizado no continente africano. E aí, enquanto professora de história, né, eu gostaria muito que você, aluno e aluna dos sextos e dos sétimos anos, guardasse essa informação. África não é país. África é continente. Aí você vira para mim e fala assim, mas professora, por que você está me dizendo isso? Poxa, isso é óbvio. É óbvio, mas tem muita gente que confunde. Tem muita gente que, quando perguntado sobre a África, vai falar que é um país. Você acredita nisso? Então você, como aluno e aluna do sexto e do sétimo ano do século XVIII, você tem a obrigação, a partir de agora, de saber que a África é um continente, o continente africano, que é um continente, portanto, repleto aí de vários países extremamente diferentes entre si, ok? Então, dito isso, nós vamos para a segunda questão, que era uma questão que exigia de você pesquisa, exigia de você um pouquinho mais, que você fosse um pouco além. A pergunta aí que nós colocamos é a seguinte: pesquise por quais países se estende o deserto do Saara, ou seja, eu consigo descobrir em quais países, em quais regiões o deserto do Saara passa, né? Onde é que está localizado o deserto do Saara nesse continente enorme que é a África? Vamos à resposta? Depois de pesquisar, você conseguiu identificar? Como é possível observar no mapa que vocês veem aí na tela, o deserto do Saara ele se estende por vários países do norte da África. São esses países a Mauritânia, o Saara Ocidental, o Marrocos, Argélia, Mali, Tunísia, Líbia, Níger, Chade, Egito e Sudão. Percebe então que essas duas primeiras questões, elas vão exigir de você aí uma pesquisa que envolve conhecimentos geográficos, né? Você descobriu aí em duas questões não só um pouco sobre o continente africano, mas sobre alguns países que fazem parte desse imenso continente, né? E aí, depois de descobrir quais países tem aí no seu território o deserto do Saara passando por ali, nós vamos para a terceira questão, que nos coloca o seguinte questionamento. O que é um oásis? Né? Aí você fala, professora, mas por que você está me perguntando isso? Porque lá no texto falava a respeito de oásis e você possivelmente leu aquilo e não sabia do que se tratava. Então, para que você compreendesse do que se trata, nós colocamos aí essa pequena pesquisa. Afinal de contas, o que é um oásis? Né? E aí, o que você vai achar na sua pesquisa? Né? O que você deveria achar na sua pesquisa? Que o oásis nada mais é do que uma área no meio do deserto, uma área isolada no meio do deserto, em que há vegetação, e essa vegetação só é possível ter ali no meio do deserto, justamente porque há água doce, água potável no meio do deserto. Aí você fala, what? Como assim, professora? Como assim que tem água potável no meio do deserto? Como assim que nós temos água no meio daquele tanto de areia? Sim, algumas regiões do deserto do Saara são chamadas, portanto, de oásis, são pequenas regiões, portanto, em que tem uma vegetação e tem água porque estão próximas de nascentes de água doce. Ou seja, são regiões férteis no meio do deserto, em pleno deserto do Saara. Olha só que interessante, né? Então, se você fizer uma rápida busca pela internet, você vai ver diferentes imagens que mostram aí oásis
no meio do deserto, ou seja, aquelas regiões de palmeiras, né, que tem águazinha e que geralmente as pessoas que vivem no deserto ou que vão em caravanas pelo deserto em busca de mercadorias que vão ser levadas de um lugar para o outro, se utilizam dessas regiões para poder descansar, se recuperar de longas travessias pelo deserto, tomar uma água, se restabelecer, beleza? Depois que eu te fiz essa pergunta a respeito do que é um oásis, nós vamos aí para o quarto questionamento, para a quarta pergunta, que nos coloca aí o seguinte dilema, né? O texto vai afirmar que o deserto do Saara consiste em, parte sublinhada, um divisor natural do continente africano. Aí eu pergunto para você, o que isso quer dizer? Né? O que quer dizer essa frase? Divisor natural do continente africano. O que isso nos leva a entender? O que eu posso entender dessa frase? E é isso que eu queria que você fizesse, né? O que eu posso entender a partir disso? Que o deserto do Saara, ou seja, o autor desse texto está querendo nos dizer que o deserto do Saara, ele funciona como uma linha divisória, como um limite, como uma faixa que organiza ou que divide o continente africano em duas partes. Uma delas estaria acima do deserto do Saara, ou seja, ao norte do deserto do Saara. E aí nós vamos aí para coordenadas geográficas, norte, sul. Então, ao norte, acima do deserto do Saara, nós temos uma determinada região, que nós vamos falar sobre ela daqui a pouco. E ao sul, abaixo do deserto do Saara, nós temos aí uma outra região com suas características muito diversas, muito distintas em relação à região ao norte. Então, quando eu falo que o deserto do Saara é um divisor natural do continente africano, eu nada mais estou dizendo que o deserto do Saara é uma região, portanto, que divide, que faz limite, é uma região que estabelece uma divisão entre duas partes do continente africano, ok? Vamos aí para a quinta questão, né? Em que eu proponho a vocês a leitura de mapas. Isso aí vocês vão ver ao longo de todo o sexto e sétimo ano, né? A leitura de mapa é algo fundamental. Além de você saber ler um texto, compreender um texto, você também precisa aprender a ler mapa. Ah, professora, mas para quê? Para que eu tenho que aprender mapa? Meu amor, imagine que você resolve viajar. Nem precisa ser viagem de carro. Você foi para outra cidade, é uma cidade turística, e aí você chega lá, você vai para a pousada ou para o hotel que você está hospedado, aí você pede lá um mapa da cidade para que você possa ir aos principais pontos turísticos. Se você não sabe ler o mapa, como é que você vai se localizar e você vai se movimentar pela cidade? É impossível, não é mesmo? Então, a leitura de mapa, ela é fundamental para que você possa se localizar, você possa se movimentar e você possa entender a sua localização no mundo, que é tão importante, ok? Então, vamos aí para a leitura de dois mapas. Esses dois mapas vão mostrar aí a divisão do continente africano. Nós falamos agora há pouco que o deserto do Saara dividia, fazia aí um limite entre duas regiões distintas, diferentes do continente africano. E coloco então aí os dois mapas e a partir da observação desses dois mapas, nós vamos aí chegar a algumas conclusões. Então, pare aí, preste atenção. Vamos voltar ao primeiro mapa e vamos aí compreender essa divisão do continente africano. Claro que, e aí eu preciso fazer um parêntese, essa não é a única forma de dividir o continente africano em regiões. Vocês vão ver ao longo do tempo, sexto, sétimo ano, até no nono ano, que há várias possibilidades de divisão em regiões, né? No caso aí, nós estamos vendo uma possibilidade utilizando aí como limite, como linha divisória, o deserto do Saara. E aí a minha pergunta para vocês era a seguinte: observando esses dois mapas, eu gostaria que vocês explicassem por que nós chamamos essas duas regiões do continente africano de África Mediterrânea
ou África do Norte, e África subsaariana. Percebam aí, por este mapa, o seguinte: tudo que está acima do deserto do Saara, ou seja, ao norte do deserto do Saara, nós chamamos então de África do Norte ou Norte da África. E tudo que está abaixo do deserto do Saara recebe um outro nome, África subsaariana. Mas por que subsaariana, professora? Ora, tudo aquilo que está abaixo nós costumamos chamar de utilizar o prefixo sub. Se você pensa, por exemplo, aquela cerveja antártica Sub-Zero, por que ela se chama Sub-Zero? Por causa da temperatura abaixo de zero. Então, sub está relacionada a abaixo. Então, o que está abaixo do deserto do Saara é chamado de África subsaariana. Esta, portanto, seria a justificativa para chamarmos essas regiões de África do Norte, porque está ao norte do deserto do Saara, e África subsaariana, porque está abaixo do deserto do Saara. Agora, com esse outro mapa, eu trago uma outra informação. Mas por que o norte da África, ou África do Norte, também recebe o nome de África Mediterrânea? Observem nesse mapa que a Líbia, o Egito, toda essa região ao norte da África se aproxima de um mar extremamente importante, o mar Mediterrâneo. Por essa razão, então, nós também podemos chamar o norte da África ou a África do Norte de África Mediterrânea. Depois, então, que você leu um texto, buscou informações, pesquisou, leu um mapa, tentou entender o mapa, buscou informações sobre esse mapa, eu colocava aí uma segunda parte da atividade. O que essa segunda parte da atividade queria, ou o que nós queríamos com essa segunda parte da atividade, que não por acaso nós colocamos aí como título Indo Além, né? Que agora você fosse capaz, a partir da leitura de dois textos que têm o mesmo tema, você conseguisse entender as diferenças entre esses dois textos, as diferenças entre a abordagem, ou seja, a maneira como os autores vão trabalhar com o mesmo tema, tá? Então, vocês tinham aí dois textos, todos os dois textos são reportagens, né? Um disponível no site da BBC, né? Que é um site de notícias importantíssimos em todo o mundo, e uma segunda reportagem disponível no site da revista Veja, uma publicação brasileira. Esses dois textos, portanto, têm o mesmo tema, mas vão tratar esse tema de maneiras distintas, de maneiras diferentes. E é isso que a gente vai ver a partir de então, ok? Então, a primeira pergunta proposta aí para vocês é justamente essa. Nós temos dois textos que têm o mesmo assunto. Qual é o assunto? O deserto do Saara, que é o que a gente vem falando desde o início desse vídeo, né? Só que esses dois textos, por mais que eles falem sobre o deserto do Saara, eles trazem pontos de vista diferentes, né? Perspectivas diferentes, abordagens diferentes. É isso então que eu queria que você, meu querido, minha querida, identificasse. Afinal de contas, quais as diferenças entre esses dois textos? A primeira diferença é com relação ao tempo. Oi? Tempo? Sim, com relação ao tempo. O primeiro texto, a primeira reportagem, vai falar do deserto do Saara no passado. Vai falar do deserto do Saara há 5.000, 10.000 anos atrás. Já o segundo texto, a segunda reportagem, vai falar do deserto do Saara hoje e no futuro. Então, são abordagens diferentes. Enquanto o primeiro texto vai falar sobre como teria sido o deserto do Saara por volta de 5.000 a 10.000 anos atrás, o segundo texto vai falar sobre o futuro do deserto do Saara em razão do aquecimento global. Então, percebam aí que são dois textos que têm o mesmo tema, o deserto do Saara, mas com perspectivas diferentes. Um tratando do passado, outro tratando muito mais do futuro, ok? A segunda pergunta vem também nessa direção, tentando aí fazer com que você extraia maiores informações desse texto. E não só informações, mas que você compreenda essas informações, ok? Então,
A segunda pergunta é a seguinte. De acordo com o texto de número 1, aquele texto que vai falar sobre o deserto do Saara no passado, né? Como seria então o Saara, o deserto do Saara, há 5.000, 10.000 anos atrás? Aí, se você fosse lá no primeiro parágrafo do texto, se você fosse no início do texto, ele fala bem assim, vou fazer a leitura para você, meu querido, minha querida. O que hoje é o árido, quente e inóspito deserto do Saara, e aí vamos de palavras novas, né? Árido, seco, né? Inóspito, inabitado, né? Que não tem gente morando, né? Então, o que é hoje o árido, quente e inóspito deserto do Saara, no norte da África, era uma região de savanas e pradarias com alguns bosques, lar de caçadores e coletores que viviam de vários animais e plantas, sustentados por lagos permanentes e muita chuva. Ou seja, o que hoje é um deserto, há milhares de anos atrás, era uma região habitável, com caçadores e coletores, que viviam da caça, pescando também, e que viviam em uma região onde era possível ter chuva, onde era possível ter acesso à água doce, onde era possível plantar alguma coisa ou colher alguma coisa. A gente nem está falando aqui ainda de pessoas que plantam, a gente está falando de pessoas que coletam, né? Isso você vai aprender, quem está no 6º ano, vai aprender sobre os caçadores e coletores, num determinado período da pré-história, e quem está no 7º ano já viu isso, né? Então, isso era o deserto do Saara há 5.000, 10.000 anos atrás, né? Completamente diferente do que a gente conhece hoje, não é mesmo? Pelo menos aí para quem já viu na internet, para quem já viu na televisão, né? Aí, a outra pergunta de número 3, ela é meio, como é que eu vou dizer? Capciosa. Aí você fala, não, palavra nova de novo, né? Palavra diferentona. Capcioso quer dizer que aquela pergunta que te leva a pensar em algo, mas que ela contém ali uma pegadinha, tá? A pergunta de número 3 é uma pegadinha, se você não estiver muito atento, né? Se você não lembrar das suas aulas de história. Por quê? Porque ela me coloca o seguinte questionamento. Quais registros, quais fontes permitem que os cientistas afirmem como era o deserto do Saara há tanto tempo? Se você leu muito rapidamente, de qualquer jeito, o texto, você vai falar assim, é a revista Veja e o site da BBC. Foi de lá que tiraram a informação. Aí que tá a pegadinha. Não é o site da BBC, não é o site da revista Veja. Os pesquisadores vão ter essas informações, vão poder afirmar que o Saara era uma região de pradaria, uma região que tinha lagos, uma região de savana, há milhares de anos atrás. Por quê? Porque eles estudaram os fósseis de grandes animais, ou seja, um registro, uma fonte, e eles também leram, analisaram as pinturas rupestres. O que são as pinturas rupestres? Aquelas pinturas que foram encontradas em cavernas. Mais uma vez, fonte histórica. Ou seja, a partir desses registros, desses vestígios deixados pelos seres humanos, esses vestígios de animais que viveram há milhares de anos naquela região, é possível, portanto, falar a respeito do Saara há milhares de anos atrás. Então, os fósseis dos grandes animais, que hoje não são mais vistos no deserto do Saara, e a arte rupestre, que tem cenas de caça e de pescaria, levam, portanto, estes cientistas, esses pesquisadores, a afirmar que o deserto do Saara foi, há milhares de anos atrás, uma região que não era um deserto, mas era uma região com lagos, com savanas, com grandes animais e por aí vai. Beleza? Próxima questão, questão de número 4. De acordo com o segundo texto, o que tem acontecido com o deserto do Saara nos últimos anos? Quais que são as razões dessas mudanças que têm acontecido no deserto do Saara? Então, olha só, o segundo texto vai falar a respeito do deserto do Saara nos tempos atuais e as projeções para o futuro, ou seja, o que se imagina que vai ser o deserto do Saara daqui a alguns anos. Então, olha só, primeira parte da pergunta, né? O que tem acontecido com o deserto do Saara? O texto vai mostrar que os cientistas têm percebido, têm chegado à conclusão de que o deserto do Saara tem aumentado de tamanho,
tem aumentado a sua extensão nos últimos anos. Cerca aí de 10%, né? Então, o tamanho do deserto do Saara tem aumentado. Aí você me pergunta, por quê? E essa é também a segunda parte da pergunta. Por que isso está acontecendo? Qual a razão dessas mudanças? A questão-chave é alterações climáticas, o chamado aquecimento global. Então, esse texto vai nos dizer que o deserto do Saara tem aumentado de tamanho, que uma região cada vez maior tem se tornado deserto, e isso tem acontecido por causa do aquecimento global, ok? Então, se você localizou isso, se você leu o texto e compreendeu isso, você tá aí de parabéns, tá? Questão de número 5. De acordo com os cientistas, essas mudanças têm acontecido apenas no deserto do Saara? Essa é a primeira parte da pergunta. Onde mais isso tem acontecido? Onde mais tem ocorrido? E o que pode acontecer em um futuro próximo? Então, vamos lá. Você lê o texto e você deve ter percebido que não, as mudanças não têm acontecido só no deserto do Saara. Elas têm acontecido também nas geleiras e também têm acontecido em outros desertos, né? Então, geleiras têm derretido e outros desertos têm aumentado. Aí, continuando aí com a nossa resposta, né? O que pode acontecer no futuro próximo? Se as mudanças climáticas não forem paradas, né? Se o ser humano não mudar de atitude, o que o texto diz? A transformação de solos cultiváveis, ricos em vegetação e vida animal, em desertos pode ser irreversível. O que o texto está dizendo aí então? Minha gente, se nós não mudarmos o comportamento, se nós não fizermos algo em relação ao aquecimento global, cada vez mais áreas onde é possível plantar, áreas que têm vegetação e animais, vão se tornar deserto. Essa é uma primeira mudança. Além disso, também em um futuro próximo, e isso está lá escrito no texto, tempestades de areia podem deixar de ser um fenômeno que ocorre quase exclusivamente no norte da África. Ou seja, as tempestades de areia por causa do deserto do Saara, lá no norte da África, que você viu agora há pouco comigo, onde fica, né? Essas tempestades não vão ficar só lá. Outras regiões também vão se transformar em deserto e vão ter também muitas tempestades de areia, tá? Então, fica a dica. Aí você fala assim, professor, mas o que eu tenho a ver com isso? Tudo a ver. Os nossos comportamentos impactam diretamente no meio ambiente, né? Vejam aí o que tem acontecido durante esse isolamento social. Várias partes aí do globo, várias partes do meio ambiente têm tido um respiro por causa desse momento em que nós estamos em casa. Regiões, por exemplo, como em Veneza, em que os canais da cidade de Veneza eram extremamente sujos, estão limpos. O céu de São Paulo, a gente já consegue ver estrelas, coisa que era impossível de ver há uns anos atrás por causa da poluição, né? Então, o fato das pessoas estarem em casa tem impactado diretamente em como o meio ambiente tem se transformado nos últimos tempos por causa do nosso isolamento social. Então, as nossas atitudes impactam diretamente no meio ambiente. E aí, são coisas simples, né? O trato com seu lixo, o uso da energia elétrica, né? Gastar menos energia significa retirar menos recursos da natureza, né? Usar menos o carro. Tudo isso, portanto, tem impacto. Então, nós, nas nossas casas, também podemos fazer a diferença, tá? Última pergunta, fechando aí, juntando os dois textos que nós lemos, né? Comparando o texto 1 e o texto 2, quais as diferenças entre o Saara lá de 5.000 a 10.000 anos atrás com o Saara de hoje, né? Então, o que a gente pode concluir disso tudo após a nossa leitura atenta do texto, a nossa compreensão do texto? Que o Saara deixou de ser uma região fértil, uma região verde, lá 10.000 anos atrás, 5.000 anos atrás, para se tornar um imenso deserto, que inclusive pode aumentar cada vez mais em razão da ação humana do aquecimento global, tá? Então, olha que bacana dessa atividade, né? Nela nós conseguimos ler textos que têm o mesmo tema, mas que trabalham esse tema de maneiras distintas. Vocês pesquisaram, vocês conseguiram ler mapas,
vocês foram capazes de identificar o tema de um texto, identificar a maneira como esse texto vai sendo construído e as ideias que vão sendo desenvolvidas no texto. Além disso, a gente trabalhou aí também com algumas questões de história, vendo aí o Saara há 5.000, 10.000 anos atrás, no período pré-histórico, né? No período em que viviam aí caçadores e coletores, as pessoas ainda não tinham se tornado nômades, perdão, não tinham se tornado sedentárias, né? Ainda eram nômades, ou seja, as pessoas ainda viviam se deslocando de um local para outro e ainda não haviam se fixado em um local, né? E também viram aí algumas questões de geografia, a partir da leitura de mapas, a partir do momento que vocês perceberam aí a maneira como o continente africano, uma das maneiras que o continente africano pode ser aí dividido, né? Então, tudo isso a gente conseguiu desenvolver nessa atividade. Eu espero que vocês estejam aproveitando essas nossas atividades, estejam aproveitando também esses vídeos de correção. Se ficou ainda alguma dúvida, deixe nos comentários, tanto aqui do YouTube como lá no nosso Google Sala de Aula, e a gente troca uma ideia, a gente tira essas dúvidas que ainda ficaram. E é isso. Fiquem em casa, cuidem-se, cuidem dos seus e continuem aí buscando conhecimento, leiam, façam as atividades e a gente vai se encontrando e vai trocando ideias ao longo do tempo, ok? Beijo grande para vocês, até mais. Tchau!